Irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Vamos ler desde o verso 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos notar duas vezes a frase acerca do seu Filho. O testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Versos 9 e 10. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, somos tão agradecidos por podermos nos reunir no precioso nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Nossos corações se enchem de gratidão por essa noite e também de grande expectativa. Que o Senhor mesmo possa, por Tua graça, abrir os céus sobre nós, para que possamos ver algo mais das belezas, glórias e suficiência de nosso Senhor Jesus. Senhor, Tu és o pão da vida e esperamos em Ti que nos alimentes desse pão nessa noite. Olhamos firmemente para Ti e esperamos toda a provisão de Ti. Em Teu nome precioso. Amém. Graças ao Senhor por mais esse ano, mais esse encontro. Graças ao Senhor pelo que Ele tem feito nessa Assembleia, em particular, irmãos que reúnem aqui nesse lugar. Como o Senhor tem encontrado caminho para avançar entre esses irmãos. Graças a Deus por tantos outros irmãos de tantas outras cidades que estão presentes aqui para esse fim de semana. E realmente a nossa grande expectativa é que tenhamos uma visão aclarada das belezas de nosso Senhor Jesus juntos. O desejo de Deus, o Pai, ao nos reunir, é sempre esse. Que nós a ninguém mais vejamos, senão somente a Jesus. Continua sendo esta e será sempre esta a intenção do Pai Eterno. E o motivo é que esse Pai Eterno, Ele tem no seu Filho todas as suas delícias, sua atração, seu foco. O coração do Pai, para usarmos uma palavra de nosso vocabulário, talvez a melhor que possamos usar, Ele é aficionado pelo seu Filho. Tudo que Ele tem a nos dizer é com respeito ao seu Filho, acerca de seu Filho. Se não vermos o Filho juntos, não vimos nada. Se não ouvirmos o Filho, não ouvimos nada. Se não recebermos de suas próprias mãos alimento para os nossos corações, não somos alimentados. Então, que Deus, o Pai, renove a expectativa nos nossos corações de, nesse fim de semana, termos, por sua misericórdia, céus abertos sobre nós. Meu encargo particular, sob minha responsabilidade nessas 4 sessões, é focar esse assunto do testemunho de Deus em 2 linhas gerais. Uma delas, o Filho, o próprio Filho. O testemunho que Deus dá acerca do seu Filho.
Frase que vimos repetidas 2 vezes aí na primeira epístola de João. Por outro lado, nós vamos ocupar 2 outras sessões, se assim o Senhor nos conduzir e confirmar, com o testemunho de Deus na igreja. Porque grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo é o cabeça glorioso de um corpo glorioso. O testemunho de Deus dado em Cristo foi um testemunho dado para que, através de Cristo, também fosse dado por aqueles que são chamados nas Escrituras de o seu corpo. Tão íntima e exclusivamente, vitalmente, organicamente, estão unidos com Ele. Então vamos buscar a ajuda do Senhor para nós focarmos essas 2 linhas principais. O testemunho que Deus dá acerca de seu Filho e o testemunho de Cristo, seu Filho, na igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Antes de entrarmos exatamente nesse encargo central com relação ao Filho, gostaria que nós abríssemos 2 salmos. Em primeiro lugar, o Salmo 34. E vamos ver o verso 5. Através desses 2 salmos que vamos ler rapidamente, nós vamos buscar ajuda e vamos receber ajuda no porquê da nossa tremenda necessidade de contemplarmos o Filho de Deus. Contemplarmos o nosso Senhor Jesus não é uma opção em nossas vidas cristãs. Segundo a linguagem desses salmos, contemplar o Senhor Jesus é algo transformador. E essa deve ser sempre a atitude e o interesse de nossos corações quando nos reunimos no nome dEle. Então, o Salmo 34, primeiramente, o versículo 5, diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Que versículo maravilhoso. Contemplai-o e sereis iluminados. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, no verso 18, ele diz algo semelhante. Talvez ele tenha tido em mente esse versículo quando escreveu aquele. Ele diz: todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quem realiza esse trabalho é o Espírito do Senhor, como ele conclui nesse versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 3. O Salmo 63 ainda, um salmo maravilhoso. Davi estava no deserto de Judá, e essa ocasião é narrada em detalhes, nós não vamos entrar nos detalhes, mas essa ocasião é narrada em detalhes no segundo livro de Samuel, em particular no capítulo 15, também no capítulo 16, quando Absalão, o filho de Davi, faz aquele complô e dá aquele golpe de Estado, e então Davi se retira de Jerusalém, junto com alguns de seus valentes, e vai em direção ao deserto de Judá. E esse salmo foi escrito quando Davi estava no deserto de Judá, um salmo impressionante, porque todo o interesse e o foco do coração de Davi era, nesta situação, prosseguir contemplando a glória do seu grande Deus. Acho que talvez qualquer um de nós, se fosse escrever esse salmo, nós não começaríamos como Davi. Davi começou dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Talvez se fôssemos nós, escreveríamos assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, entrego nas Tuas mãos o que Absalão fez comigo, para que o Senhor julgue esse assunto. Porque Absalão havia horrivelmente se rebelado e usurpado o trono de seu pai. Mas veja onde está o foco de Davi.
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, Te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. Verso 2. Assim eu Te contemplo. A mesma palavra que lemos no Salmo 34. Eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Agora escute bem os versos 5 e 6, preste atenção, olhe para a sua Bíblia. Uma analogia é feita nesses dois versos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva, no meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Você observou esse trocadilho aí nesse salmo? Na verdade, para entendermos melhor, eu creio que nós teríamos que ler o verso 6 primeiro. Porque o que Davi quis dizer com relação à contemplação de Cristo, a contemplação da glória de Deus, foi o seguinte, verso 6. No meu leito, quando de Ti me recordo, e então nós vamos para o verso 5. Farta-se a minha alma. É essa analogia que ele está fazendo. Com o que Deus era para a sua alma e o que o alimento era também para a sua alma, em termos de deleite. Verso 6. No meu leito, quando de Ti me recordo, então, com esse trocadilho no verso 5, farta-se minha alma. E, parte final do verso 6, em Ti medito durante a vigília da noite, e a parte final do verso 5. E por isso, minha boca Te louva. Veja, irmãos, onde estava o foco e o deleite de Davi nessa hora tão profundamente triste de sua história com seu filho Absalão. De Ti me recordo, verso 6, e em Ti medito. A contemplação do nosso Senhor Jesus é transformadora. Nós podemos dizer, queridos irmãos, e por aí vamos buscar caminhar hoje e amanhã pela manhã, entrando no nosso encargo central. Nosso Senhor Jesus passou por 8 eventos críticos na sua vida humana, como Verbo encarnado. 8 eventos críticos. Nós vamos nominar, mesmo que de passagem, quais são eles. E assim, conforme o Senhor permitir, vamos entrar em todos eles, mesmo que alguns bem panoramicamente, hoje e amanhã, com este foco, contemplarmos o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Esse é nosso objetivo. Qual é o testemunho que Deus deu acerca de seu Filho? Em primeiro lugar, Cristo Jesus é o testemunho de Deus encarnado. O testemunho de Deus, tudo que Deus tem a dizer a seu respeito, Ele o disse no seu Filho encarnado. Graças a Deus pela introdução preciosa que nosso irmão fez ontem pela noite, citando Hebreus capítulo 1. Aquele livro, sem dúvida, é uma das epístolas do Novo Testamento, talvez apenas comparado com Colossenses nesse assunto, Hebreus e Colossenses, que mais registram as glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Não há nenhuma outra, além dessas duas epístolas, que possam ser comparadas a elas, Hebreus e Colossenses. A glória da pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, 8 eventos críticos nosso Senhor experimentou em toda a sua vida humana. O primeiro deles, sua encarnação. Daqui a pouco entraremos, com a ajuda do Senhor, em alguns detalhes sobre isso. A encarnação do Verbo de Deus foi o primeiro evento crítico na vida do Logos, da palavra eterna, do Filho do Senhor Jesus. A encarnação. E veremos algumas das suas implicações maravilhosas. Segundo evento crítico, o batismo. 30 anos de silêncio se passaram. Agora o nosso Senhor Jesus, naquela idade sacerdotal,
em que os sacerdotes ingressavam no seu serviço, aos 30 anos, ele entra no Jordão. E quando ele entra no Jordão, nada mais, nada menos do que os céus se lhe abrem, na linguagem de Mateus. Ou seja, não abriu para todos aqueles que estavam sendo batizados por João no Rio Jordão, mas os céus se lhe abriram. Abriram exclusivamente para ele. E aquela voz foi ouvida: tu és o meu filho amado. Batismo do nosso Senhor Jesus foi o segundo evento crítico de sua vida maravilhosa. E vamos ver algumas dessas implicações em seguida. O terceiro evento crítico, imediatamente após o batismo, o que ocorreu com o nosso Senhor? Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E esse é o terceiro evento crítico. Que crise essa? Irmãos, podemos dizer assim, em linhas gerais, que nós temos um livro precioso do Novo Testamento que tem base nesse evento crítico do nosso Senhor, a sua tentação, de uma forma maravilhosa. E esse é o livro de Hebreus. Por 2 vezes é dito naquele livro que nosso Senhor foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, isso no capítulo 4. E no 2 diz que ele foi tentado para socorrer os que são tentados. Então ele é descrito naquela epístola como o grande sumo sacerdote celestial, porque ele experimentou tudo o que significa viver em carne humana e foi tentado em todas as coisas. Então amanhã, se o Senhor permitir, vamos ver algo do significado dessa tentação do Senhor e quais são as implicações dela para o testemunho de Deus e para a nossa vida cristã. Quarta crise. Depois da tentação, nosso Senhor Jesus inicia o seu ministério. 3 anos de ministério, ele sobe no monte Hermon e é transfigurado diante dos seus discípulos. E claro que essa é a quarta crise, a transfiguração. Ela tem tanta implicação que quando Pedro vai escrever a respeito disso, ele diz: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos, parafraseando Pedro, que para ele os céus se abriram e a glória excelsa pronunciou uma voz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós vamos ver quais são as implicações do testemunho de Deus na transfiguração do nosso Senhor Jesus. E esse é o quarto evento crítico da vida de nosso Senhor. O quinto evento, Getsemane. Irmãos, quando nós falamos de Getsemane, espiritualmente falando, nós temos que tirar as sandálias de nossos pés. Porque nós sequer chegamos ao limiar da compreensão do que o Getsemane significa. Aquela transação entre o Deus Santo e o Filho Santo, subordinando sua vontade santa à vontade do Pai de conduzir muitos filhos à glória. Faça-se a tua vontade e não a minha. O que provocou a crise do Getsemane? Se o Senhor permitir, veremos alguns detalhes amanhã. E essa então é a quinta grande crise. A sexta crise, imediatamente após o Getsemane, nosso Senhor foi à cruz. Então a morte do Senhor Jesus é a sexta crise. E que crise! Paulo, quando vai falar sobre ela em 1 Coríntios 15, ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, ou que Cristo, morreu. Essa é a primeira coisa que Paulo diz ali. Ele está resumindo o Evangelho. O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei, que Cristo morreu. E que crise foi essa? Em um só golpe, nosso Senhor lidou com todos os seus inimigos. A morte da cruz do Calvário. Sexta crise. A sétima e maravilhosa crise. Ressurreição. Ele rompeu os grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela.
ressurreição do nosso Senhor e todas as suas implicações. E finalmente a 8ª crise, e aqui nós vamos colocar juntos, na verdade, 2 eventos, mas são tão correspondentes que seria melhor colocá-los juntos, em uma única crise, a 8ª crise. Ascensão e entronização. Aquele verbo eterno, Logos, que nunca teve natureza humana, sendo filho de Deus, ele é participante de natureza divina. Num dado tempo na história, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Assumiu carne humana, viveu nela tentado, provado e aprovado em todas as coisas. Então agora ele introduz a humanidade no trono da divindade. Que mistério é esse? E hoje, quando nós olhamos para ele e o adoramos, nós adoramos um homem nos céus em glória. E ele é a certeza, como âncora da alma segura e firme, na linguagem de Hebreus, que todos aqueles que estão, digamos, no navio, eles serão recolhidos por essa âncora. Um movimento contrário, não é? Aqui não é a âncora que recolhe o navio, é o navio que recolhe. É a âncora que recolhe o navio, e não o navio que recolhe a âncora. Nosso Senhor, âncora da alma, segura e firme, além do véu. O que Hebreus chama de além do véu é a presença imediata de Deus. Capítulo 7, capítulo 9, vai dizer que ele comparece no mesmo céu, agora por nós, diante de Deus. É isso que a Bíblia chama de céu. É a presença imediata de Deus. Então foi para lá que o nosso Senhor Jesus conduziu a humanidade. Nele, porque o Verbo se fez carne. E por isso ele é a âncora da alma segura e firme, porque nós iremos partilhar com ele de tudo o que lhe pertence. Em Efésios capítulo 1, verso 11, é isso que Paulo diz. Nós fomos predestinados para participar com ele de tudo o que lhe pertence, conforme o conselho de sua vontade. Então essas são as 8 crises do nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado. Irmão, todo o testemunho de Deus se centra aí. Se nós não tivermos olhos para contemplar a vida humana de nosso Senhor Jesus, nós não teremos olhos para mais nada. Nós não poderemos ser edificados como igreja, nossas vidas cristãs não podem avançar, nossa vida como assembleia, no serviço ao Senhor, nos nossos relacionamentos uns com os outros, não pode avançar, porque nós só poderemos ser transformados contemplando as glórias do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, esse não é um assunto de teologia sistemática. Esse é o assunto de Deus. Essa frase que é tema dessa conferência, testemunho de Deus, você viu que ela apareceu claramente em 1 João capítulo 5. Este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no seu Filho, quem tem o seu Filho, tem em si o testemunho. E Paulo, quando usa a mesma frase, na sua Epístola aos Coríntios, capítulo 2, ele diz, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, mais uma vez a frase, 1 Coríntios 2, ele diz, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Tão claro. O que é o testemunho de Deus? Qual é o conteúdo do testemunho de Deus? Esses 2 textos deixam muito claro. 1 Coríntios 2, 1 João 5. O conteúdo do testemunho de Deus são as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Não vê-lo é não conhecer a Deus. Vê-lo é andar em intimidade com Deus. Crer nele é ter em si o testemunho, porque ele é o testemunho. Então que o Senhor nos ajude nessas 2 primeiras sessões a contemplarmos um pouco mais do significado dessas 8 crises que nós citamos aqui. Agora é claro, irmão,
Essas 8 crises são assuntos para meditarmos nela e continuarão sendo, simplesmente por toda a eternidade. Porque o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, ele tem ainda no seu corpo as marcas da redenção. E Apocalipse diz que os seus servos o servirão, contemplarão sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Lembre-se que face é essa. Face do Cordeiro. Do Cordeiro mudo perante seus tosqueadores, e que não abriu sua boca. A glória da pessoa do Senhor, a glória da obra do Senhor, serão motivo para nós de contemplação eterna, infinita. Podemos dizer que vamos alvorecer cada dia da eternidade, contemplando algo mais das belezas do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso não te empolga, irmão? A mim me empolga. Cada dia na eternidade será um dia de novidade, porque nosso Cristo nunca se torna velho, e as suas riquezas nunca poderão ser possuídas completamente por nós, porque Ele é um Cristo de riquezas insondáveis. Louvado seja o seu nome. Vamos então entrar nessa primeira crise, a encarnação. Vamos ao Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2. Mas antes disso, brevemente, queria que nós recordássemos de algo juntos. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, tem uma profecia muito específica a respeito da encarnação do Senhor. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mateus toma essa profecia porque ela tem a ver com o caráter real do nosso Senhor Jesus. Porque Miqueias vai falar da cidade de Davi, de Belém, e vai dizer: e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és das menores de Judá. Embora fosse aquela cidadezinha, aquele povoadozinho, mas de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus cita a profecia de Miqueias no seu capítulo 2. Agora Miqueias acrescenta, a profecia original diz assim: cujas origens, a palavra mais específica ali é saídas, cujas saídas, no sentido de origens, são desde a eternidade. É dessa pessoa que nós vamos ler com detalhes Lucas capítulo 2. Aquele que tem as suas origens na eternidade. Irmãos, o nosso Senhor Jesus não poderia realizar a obra gloriosa que Ele realizou se Ele não fosse em si mesmo a pessoa gloriosa que Ele é. O que dá um valor infinitamente glorioso à sua obra é o valor infinitamente glorioso da sua pessoa. Quem é o nosso Senhor Jesus? Suas saídas são desde a eternidade. Os seus dias são desde a eternidade. Um discípulo, chamado discípulo de João Calvino, um erudito, sem dúvida nenhuma. Antes de receber o Senhor, ele era um ateu professo. Mas ele adquiriu esse ateísmo lendo obras de filosofia, de Cícero e de Epicuro. E ele se chama Franciscus Június. Seu pai era um cristão e deixava sempre à mão uma Bíblia à disposição dele. Onde o Francisco Június ia, o seu pai dava um jeito de levar a Bíblia perto dele, deixando sempre a Bíblia à sua disposição. Mas seu pai não conseguia argumentar com ele a respeito da sua fé. Um dia, Francis Júnior, ou Francisco Június, abriu sua Bíblia em João 1,14. Pela primeira vez, ele abriu sua Bíblia e leu João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Dentro da filosofia dos epicureus, dos estoicos, antes deles, lá no século 6 a.C., Heráclito de Éfeso,
Quando o pensamento grego estava sofrendo uma guinada da mitologia para o pensamento racional, ali estava Tales de Mileto, ali estavam tantos outros dessa época. Esse Francisco Júnior lia a literatura de Epicuro, que registrava todo esse assunto do logos segundo o conceito filosófico. Ele é aquela razão impessoal, criadora por trás de todo o universo, um princípio impessoal, não pessoal, mas o princípio impessoal que criou tudo. E eles deram o nome a esse princípio de logos. Logos não foi uma palavra usada pela primeira vez por João. Ela foi usada já pelos filósofos com a ideia de um princípio impessoal, criador por trás do universo. Mas nada a ver com Deus, nada de pessoalidade, compreende? Muito menos do Filho de Deus. Uma palavra da filosofia. Um princípio impessoal por trás de tudo. É como se Deus tomasse a palavra logos e jogasse no caldeirão da filosofia para ela cozinhar. Deus queria que essa palavra logos cozinhasse bem no caldeirão da filosofia. Porque eles usavam essa palavra nesse sentido. Que o logos era o poderoso princípio impessoal por trás do universo, que dá ao universo toda a sua beleza, toda a sua forma, toda a sua harmonia, toda a sua coerência. 500 anos entendendo logos assim. Sabe o que o Espírito Santo fez? Ele tomou João um dia, para que João dissesse: o logos estava no princípio com Deus, e o logos era Deus. E o logos se fez carne e habitou entre nós. Então imagine quando Francisco Júnior toma essa palavra e lê esse versículo. Sabe o que ele diz no seu testemunho? Escute bem, esse ex-ateu. Ele disse assim: naquele dia, quando eu li esse versículo, eu não sabia que horas eram e nem o que eu estava fazendo. Eu fiquei como que perdido todo aquele dia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E claro, esse irmão se tornou um grande erudito cristão. Nosso Senhor gosta dos ateus, você já reparou nisso? Ele tem um amor especial pelos ateus. C.S. Lewis também era um ateu. Ferrenho, um defensor do ateísmo. Até um dia que o Senhor puxou o tapete dele. E ele escreveu sua biografia, um ex-ateu. Sabe como ele chama sua autobiografia? Qual nome ele deu? Surpreendido pela alegria. Ele era um homem tremendamente racional, intelectual, ateu. E nesse seu ateísmo, ele não tinha algo. Ele não tinha alegria. Porque João diz assim: essas coisas vos temos dito. A palavra da vida se manifestou. E essas coisas escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E isso C.S. Lewis não conhecia no seu ateísmo. Ah, irmãos, bendito Senhor que nós temos. Quão maravilhados ficamos contemplando essas crises do grande Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus. Então, os seus dias, suas origens são desde a eternidade. Nós não estamos falando simplesmente de um homem comum, digamos assim. Nem mesmo de um homem tão especial. Nós estamos falando do Logos de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, vamos a Lucas capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aqui com mais tranquilidade, mais devagar. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Vamos devagar aqui. Deus, no seu arranjo maravilhoso, para que esse testemunho de Deus fosse então encarnado na pessoa do seu Filho, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou. Na verdade, a palavra ali específica é em um filho. Um pai, quando dá uma mensagem, quando proclama algo, é algo. Mas quando ele fala em um filho, então seu falar é completo. Porque seu filho tem com ele comunhão de natureza.
Seu filho e ele têm a mesma essência. Então, quando o pai fala no filho, ele fala tudo o que ele mesmo é e tem a dizer. Toda a essência da divindade, tudo que Deus é expresso nessa chamada segunda pessoa da divindade, o Logos, o Filho. Então, agora, Deus nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E ainda continua. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, fez purificação dos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que o deles. Então, o que nós estamos vendo aqui em Lucas 2? O Deus eterno fazendo um arranjo soberano na história, de uma forma tão impressionante, irmão, que se você estudar esses versículos cautelosamente, verso 1 e verso 2, você vai chegar à seguinte conclusão. Primeiro, esse chamado para o alistamento ou para o recenseamento de César Augusto, obviamente, ele teve ocasião na história, está registrado na história. Mas ele não aconteceu nesses dias. Parece até irônico. O Senhor quer deixar claro para nós que Ele está manuseando mais um vaso, nada menos do que o imperador romano, César Augusto, para que ele então desse o decreto de alistamento ou de recenseamento. Mas Lucas vai dizer assim no verso 2, o primeiro recenseamento. A ideia aqui é o recenseamento propriamente dito. Por quê? Porque parece, pelos registros históricos, que esse recenseamento só foi feito posteriormente, quando Quirino era governador da Síria. Ou seja, não foi feito quando César Augusto o convocou. Sabe por que isso é importante para nós? Porque Deus está usando César Augusto com objetivo, pronunciando esse decreto para recenseamento, para que José e Maria pudessem se mover para Belém. Porque chegou a hora, veio a plenitude dos tempos. Maria já estava completando a sua gravidez e o menino não podia nascer em Nazaré. Segundo o livro de Miqueias, ele teria que nascer em Belém de Judá, na cidade de Davi, na cidade do rei. Então Deus soberanamente usa César Augusto, ele proclama esse decreto e lá vão José e Maria. O Senhor move o coração do imperador, mas também move o coração do carpinteiro. E na vontade, nos caminhos de Deus, o imperador e o carpinteiro são a mesma coisa. Então, lá vai José e Maria para Belém. E quando eles chegam em Belém, cumpriu-se os dias da sua gravidez. Então é dito assim no verso 4, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi. Por que você acha que a cidade de Davi é mencionada aí? Porque, segundo as profecias, Deus estabeleceu uma aliança com Davi de um reino perpétuo. O teu descendente ocupará o trono e reinará em um reino sem fim. Então José sobe de Nazaré para a cidade de Davi, chamada Belém, verso 4, por ser ele da casa e família de Davi. Porque agora então veio a plenitude dos tempos, e Deus enviaria o seu filho, nascido de mulher, a fim de alistar-se, verso 5, com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Mais um evento, soberanamente movido por essas mesmas mãos, que moveram César Augusto, que moveu José e Maria, agora que moveu o ventre de Maria. Cumpriram-se-lhe os dias. Agora escute o verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos irmãos, que verso é esse versículo 7? Quando Mateus registra o nascimento do nosso Senhor, tudo é real, no sentido de realeza, no livro de Mateus. Porque o Evangelho de Mateus enfoca o Senhor Jesus como rei.
Então lá é citada essa profecia de Belém, o guia, o pastor que há de apacentar o meu povo. Lá estão os magos, reis, vindo oferecer a Jesus as suas oferendas preciosas, ouro, incenso, mirra, não é assim? Lá está aquela estrela que guia o caminho dos magos. Tudo em Mateus é real, ou tem a ver com realeza, porque é o evangelho do rei. Ao contrário, em Lucas. Tudo em Lucas tem a ver com a pobreza, a humildade e a mansidão do nosso Senhor Jesus. Por isso esses dois evangelhos se completam de uma maneira tão maravilhosa. E por isso é só Lucas que registra esses eventos ligados ao nosso Senhor Jesus. Então é dito aqui, verso 7, ela deu à luz o seu filho primogênito e enfaixou-o. Sabe como nós usaríamos aqui no nosso português uma palavra bem exata para traduzir essa palavrinha do original? Fraldas, irmãos. Fraldas. Maria deu à luz o seu filho e enrolou nos paninhos da época. O enfaixou aí, viu? Não são aquelas faixas usadas para outras coisas, não. Colocou nele as fraldas. Que palavra mais doce. Porque esse que está recebendo fraldas é o Logos eterno. Aquele sem o qual nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, como João vai dizer. Irmãos, há algo mais maravilhoso do que a encarnação do Verbo de Deus. Sabe o que Lucas, pelo Espírito Santo, registra nesses versículos? Escute bem. Enfaixou-o, ou colocou as fraldas nele, e o deitou numa manjedoura. As fraldas e a manjedoura, registradas por Lucas, para o mundo, podem não ter sentido algum, mas para os céus, são objeto de adoração. Quando nós vamos ao versículo 12, já voltamos lá em cima, mas vá ao versículo 12, por favor. Quando o anjo do Senhor fala com esses pastores, já vamos ver mais detalhes, preste atenção. Quando o anjo do Senhor fala com esses pastores, assim no verso 12, isto vos servirá de sinal. Sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas. Uma criança com fraldas e deitada numa manjedoura. Que maravilha! Aquilo que para o mundo não significa nada, para os céus são um objeto de adoração, são um sinal. Queridos irmãos, quando o Verbo se faz carne, não podemos deixar de ver o espetáculo que isso significa para os anjos. Você já pensou nisso? Quem é o objeto de adoração dos anjos no céu? Que resposta você daria? Você acha que há 3 ali que os anjos adoram? Você acha? Você acha que eles veem 3 do céu? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo? Ou será que você tem clareza que tudo que a divindade é, só encontra expressão em uma única pessoa? Paulo vai dizer isso em Coríntios assim: Ele resplandeceu, Deus resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Não há nenhum outro lugar onde a glória de Deus possa ser expressa e, consequentemente, onde a glória de Deus possa ser conhecida. Ela tanto é expressa, como, por consequência, é conhecida na face do Filho. Será que nós temos dúvida, segundo Isaías 14 e Ezequiel 28, que aquela glória que o querubim da guarda ungido, Lúcifer, almeja quando ele olha para o trono, é a glória do Filho do Senhor Jesus? Será que temos dúvida? Ele concebeu no seu coração assumir um lugar no trono de Deus. Sobre o trono de Deus me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era a imagem que Lúcifer via? E que ele então almejava no seu coração? A glória do Filho. Ele, Filho, é o resplendor da glória e a expressa imagem do seu ser. Então, queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus, sim, o Logos, pré-encarnado,
Ele é o objeto da adoração dos anjos. E agora, cuidado, para que você não entre em especulação. Mas vamos fazer uma pergunta. E quando esse Logos deixa a glória e assume natureza humana, o que acontece? Digamos, aqueles anjos que agora olhavam assim, agora eles têm que olhar assim. Por isso que nós vemos José tendo aquele sonho em Mateus, para que levasse o seu filho para fora de Nazaré, quando Herodes decretou a matança, lembra? E depois um anjo de novo fala em José em sonho, que ele volte para Nazaré com seu filho, que Herodes já havia passado. E o anjo, antes disso, vai anunciar a Maria o nascimento do Senhor. Por que esses anjos todos estão envolvidos aí? É dito que o nosso Senhor Jesus, quando estava tentado, quando o diabo se ausentou dele, anjos vieram e o serviram. É dito por Lucas que quando nosso Senhor estava no Getsêmani, naquela profunda agonia, anjos o serviram. Imediatamente depois do Getsêmani, Pedro se apresenta como um defensor do verbo de Deus, saca a sua espada da bainha e corta a orelha do sumo sacerdote, você se lembra? Ele só acertou na orelha porque era pescador, porque ele mirou no meio da cabeça. Mas ele só sabia mexer com varas, não sabia mexer com espada, né? Então, quando ele tirou a espada, ele é desajeitado. Cortou a orelha do sumo sacerdote. O que o nosso Senhor falou? Pedro, mete essa espada na bainha. Acaso você não sabe que eu poderia rogar ao meu Pai e Ele me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, o Salmo 132 diz assim: assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Sabe que impressão nós temos? Quando nosso Senhor Jesus passava por toda aquela experiência, os anjos estavam com seus olhos arregalados, como que dizendo, será que Ele vai fazer um movimento da sua mão para que nós desçamos e lutemos por Ele? Mas sabe qual foi o espetáculo? É que o Cordeiro de Deus não fez nenhum movimento para que fosse socorrido por anjos. Ele iria até o fim, bebendo o cálice da ira de Deus sobre o pecado, para que nós que nunca vimos essa face gloriosa do Pai, a que Ele sempre viu, nós então pudéssemos vê-la. A glória de Deus na face de Cristo. Que maravilhoso Senhor nós temos. Então sabe o que nós estamos vendo aqui? Um menino envolto em fraldas e deitado numa manjedoura. Para o mundo, nada significa. Para os anjos, objeto de adoração. Um sinal. E foi isso que eles disseram para os pastores. Irmão, qual era a condição da cidade de Davi, Belém, nessa época? Eles não receberam o Senhor Jesus. Se Belém conhecesse, se a cidade de Davi conhecesse, quem estava no ventre daquela mulher, os melhores aposentos teriam que ser desocupados. Mas sabe o que Isaías 53 diz? Que ele seria contado com os transgressores. E sabe o que Paulo diz em Coríntios? Sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Vereis, vamos ler o verso 8. Havia naquela mesma região pastores. Em Mateus, reis, ouro, incenso, mirra. Em Lucas, pastores, pobres, no campo, cuidando das suas ovelhinhas. Havia naquela região pastores, que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor. Está vendo de novo, irmão? Eles não têm mais para o que olhar no céu, eles só têm o que olhar na terra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Será que você se lembra de 1 Timóteo 3,16?
Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi contemplado por anjos. Pregado entre os gentios e recebido na glória. Será que você se lembra de 1 Pedro 1:12? Desde o verso 10, Pedro vai dizer que essa salvação maravilhosa no Verbo encarnado, ela foi predita pelos profetas. E os profetas profetizavam e indagavam e inquiriam quais ocasiões, 1 Pedro 1:10, quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, porque tudo que eles profetizavam apontava para Cristo. Era o Espírito de Cristo que neles estava, os profetas do Velho Testamento. Então eles profetizavam e perguntavam, profetizavam e inquiriam, porque queriam saber. Sabe o que foi dito para eles? Não para vós mesmos. Pedro vai dizer, não para eles, mas para vós foram profetizadas essas coisas, que agora vos foram ministradas por aqueles que vos pregaram o Evangelho. Agora escute o que ele diz no verso 12. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Perscrutar significa abaixar e ver por dentro. Eles queriam sondar esse mistério. Então aqui nós estamos vendo esse anjo falando com os pastores. Porque agora o Verbo estava ali com as suas fraldas, deitado numa manjedoura. E o anjo disse aos pastores, vão até lá, porque este é o sinal. Vocês verão uma criança, envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Então os pastores, claro, ficaram impactados com essa notícia desse anjo. Não foi um sonho aqui, né, mas um ministério direto dos anjos a eles. Então eles foram até lá, seguindo o versículo. Verso 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor, lembre-se que isso tem a ver com a Shekinah, a glória do Senhor, brilhou ao redor deles, é algo completamente incomum, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Você vê, irmão, o que isso significou para os anjos? A encarnação dele? E que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu. Ele é redentor de homens, não de anjos. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal. E encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo, veja, um anjo exerceu seu ministério, um anjo deu uma notícia, mas os outros não estão se aguentando, irmãos. Uma milícia, quantos será que eram aqui? Dá para calcular, será? Uma milícia, ou uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Não ficou nenhuma dúvida para eles. O anjo do Senhor apareceu e a glória de Deus os rodeou. Não havia nenhuma dúvida. Foi o Senhor que nos falou, disseram os pastores. E finalmente o verso 16. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Abra, por favor, comigo, irmão, o Salmo 22. Você sabe que esse é o Salmo da cruz, esse Salmo maravilhoso. Nosso Senhor provavelmente recitou todo esse Salmo na cruz, provavelmente. Ele inicia com aquelas palavras tão conhecidas. Deus meu, por que me desamparaste? Mas vamos ler aqui no momento apenas os versos 9 e 10. Escute quem está falando isso. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe.
Escute bem o próximo verso. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Sabe o que é dito do precursor dele? João Batista? Que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, certo? Uma ação de Deus sobre João Batista no ventre de Isabel, certo? Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Mas sabe o que o Senhor Jesus diz sobre si mesmo? A ti, o Filho falando ao Pai. Esse é o Salmo 22, o Salmo da cruz. A ti eu me entreguei, desde o meu nascimento, e desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Que maravilhosos versos, quando relacionados com Lucas capítulo 2. Ali na manjedoura estava aquela criança, que retratava em si mesma isso que havia sido profetizado por Davi no Salmo 22, que nosso Senhor o recitou na cruz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória de unigênito do Pai. Nosso Senhor se entregou, sendo quem é, em humilde, mansa submissão ao seu Pai, desde o seu nascimento. Esse foi o segredo da vida humana do nosso Senhor Jesus. Qual foi o segredo do Senhor Jesus ter vivido a vida que viveu? Salmo 16, citado por Pedro em Atos 2, na pregação apostólica. Diante de mim, eu sempre via o Senhor. Diante de mim, sempre via o Senhor. Esse foi o segredo de sua vida humana. Nas palavras do Salmo 16, o Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Não é uma combinação de frases maravilhosas? Diante de mim sempre vi o Senhor. O Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Esse foi o segredo de sua vida humana. Por quê? A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Esse foi o segredo de sua vida maravilhosa. Então, irmãos, é disso que a encarnação se trata. Como nós podemos contemplar o significado da encarnação e nós não sermos transformados pela glória do Senhor? O que será que é capaz de produzir mansidão em nós? Será que nós dobrarmos nossos joelhos e orarmos pedindo a Deus mansidão? Como se mansidão fosse uma mercadoria do céu, escrito lá mansidão, com M maiúsculo, um pacotão assim. Não é? E nós oramos, Senhor, eu sou um homem tão bravo, eu sou tão esquisito, sou tão reativo, não é? Me dá mansidão. Aí o Senhor manda um anjo, vai lá no pacote de mansidão, traz um pouco de mansidão, e vão mandar mansidão para esse servo que está orando. Como que nós podemos ser mansos? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, como nós podemos tomar esse jugo hoje e aprender dele? Em primeiro lugar, contemplando as glórias do nosso Senhor Jesus. Assim como na vida natural, a face de um pai forma caráter na vida de um filho. Senão, para que o pai serve? Não é? Assim espiritualmente. A face de Cristo forma caráter naqueles que são seus. Por isso nós precisamos contemplar o Senhor, irmãos. Por isso toda ocupação de nossas vidas é contemplá-lo. Um outro erudito cristão da época do movimento chamado puritano, início do século XVII, John Owen. John Owen concluiu a sua vida escrevendo um livro que ele não concluiu, partiu para o Senhor antes. Que bom, que maravilha para ele. Nós perdemos um pouco quando ele partiu. E esse livro se chama Meditações sobre a Glória de Cristo. Assim John Owen partiu para o Senhor. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude. Que nossos corações sejam focados em contemplá-lo. É contemplá-lo que dá vigor às nossas vidas e aos nossos relacionamentos.
É contemplá-lo que muda nosso caráter. Você, marido, não está cansado de fazer promessas para sua mulher e a coisa continua do mesmo jeito? O que nós carecemos é contemplar as glórias do nosso Senhor Jesus. Porque contemplar o Senhor tem poder de nos transformar na sua própria imagem. Então, essa é a glória de sua encarnação. Hoje nós vamos dar em poucos minutos, talvez 10 minutos, é o que nós temos, máximo 15 minutos, um segundo passo. Vamos falar um pouco da segunda crise, o batismo do nosso Senhor Jesus, bastante resumidamente. E amanhã teremos uma tarefa hercúlea, falarmos de 6 crises em 1h15. Mas o Senhor vai nos ajudar, nem que pontuarmos alguma coisa dela. Mas escute um pouco sobre esse assunto do batismo. Irmão, nosso Senhor viveu 30 anos. E quando ele completou 30 anos, ele vai pegar uma fila. Sabe que fila é essa? A fila dos que se apresentavam para João Batista, que estava batizando no Rio Jordão, batismo de arrependimento. Então nosso Senhor entrou naquela fila. Nós não temos tempo para detalhes, já falamos, mas vou te dar os detalhes para você estudar, meditar e adorar. Como João Batista reconheceu o Senhor Jesus? Como? Sabe o que foi dito para ele? Aquele sobre quem você vê os céus abertos e o Espírito descendo como pomba sobre ele, este é o Filho de Deus. Certo? Mas agora uma pergunta. Quando o Senhor se apresenta na fila para ser batizado no Jordão, o céu não estava aberto e nenhuma pomba desceu sobre ele. Sim? Mas quando ele se apresenta para João, Mateus diz assim, que João Batista disse, eu é que preciso ser batizado por ti, mas tu vens a mim? Então nós ficamos com uma pergunta, como João reconheceu? Não tem céu aberto, não tem pomba, não tem voz do céu, mas João reconheceu. Sabe qual a resposta que eu penso, única que nós encontramos? Sabe onde ela está? Hebreus 7:28. Sabe o que diz lá? Porque nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Ah, irmãos, naquela fila de pecadores, tinha pecadores de todo tipo. E vinham um a um diante de João. Mas em um dado momento, João viu uma face que ele nunca antes havia visto. Como nós sabemos? Por causa de João capítulo 1. João, o evangelista, vai registrar as palavras de João o Batista. Quando ele diz, eu não o conhecia. 2 vezes João diz isso, não apenas uma. Eu não o conhecia. Mas naquela fila ele viu uma face diferente de todas as outras que ele estava acostumado. Quando aqueles pecadores faziam fila para ser batizados, ali havia fariseus. Sabe o que João dizia a eles? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja quem era João. João era um profeta, o maior dos profetas, segundo nosso Senhor. Então esse era João, machado na raiz da árvore. Mas quando ele viu nosso Senhor Jesus, o que ele disse? Eu é que preciso ser batizado por ti. Quem está dizendo isso é o seu precursor. Aquele que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso é uma coisa. Mas o Filho de Deus encarnado é uma outra coisa. Santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores. Que maravilha, irmãos. Mas então, diante dessa hesitação de João, o que o Senhor Jesus diz? Deixa por agora. Mateus 3, de 13 em diante. Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então, o que significou o batismo do nosso Senhor Jesus? Ele não tem pecado. Claro, então, que o batismo do nosso Senhor Jesus significa que ele está se identificando não com toda a raça humana, mas ele está se identificando com aqueles que se apresentaram a João Batista em arrependimento para serem batizados. Com esse, nosso Senhor se identificou. Agora, irmãos, o registro de Lucas, como já falei, não tenho tempo para os detalhes, consulte você. Lucas 3. É dito que nessa fila havia, por exemplo, soldados e havia publicanos. Nosso Senhor Jesus, quando
pouco antes de ser crucificado, ele foi açoitado e esbofeteado por soldados. Havia alguns soldados que se apresentaram a João Batista para serem batizados. E João Batista os orientou: contentai-vos com o vosso soldo, a ninguém castigueis. Lembra-se dessas palavras. Então alguns deles foram batizados em arrependimento. E lá estava o nosso Senhor Jesus, se identificando com aqueles que reconheceram em João Batista um profeta de Deus e o precursor do Messias. Então, Jesus se identificou com aqueles, porque ele seria o redentor daqueles que João estava apenas batizando, no batismo do arrependimento. Por isso que João diz: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Venha após mim alguém que eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água, preparatório, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que maravilhosas palavras. Irmãos, ainda para concluirmos, como já citamos de passagem, quando esse homem entra no Jordão, os céus se abrem. O que significa o céu aberto? Irmãos e irmãs, quando o homem pecou no Éden, podemos dizer assim, os céus se fecharam. Sabe qual é a palavra que temos em Gênesis 3? E o homem foi expulso do Éden. Uma palavra dura, forte. E ele foi expulso do Éden e se retira da presença do Senhor. E querubins são colocados ao oriente do Éden com uma espada que se revolvia, flamejante, para guardar o caminho de volta para a árvore da vida. Eles não poderiam tocar nela mais, não teriam acesso. 2 querubins, ou querubins, como é dito lá, foram colocados à porta, ao oriente do Éden, com uma espada flamejante. Escute, quando, no livro seguinte de Êxodo, o plano da redenção, ele está sendo progressivamente descrito, podemos dizer que aqueles anjos que estavam lá cercando o caminho da comunhão, cercando o caminho da vida, o homem não tinha acesso mais, ele pecou. Agora eles estão de um e de outro lado do propiciatório, no tabernáculo de Moisés. Sabe o que eles estão fazendo ali? Os dois estão de frente um para o outro, mas não estão olhando cada um para o outro, porque querubins são gloriosos. Se você olhar para o outro que é glorioso igual você está vendo a sua glória na face do outro. Então lá estão os 2 querubins gloriosos, com as faces voltadas para o propiciatório. O que eles estão aguardando? O sangue que seria derramado naquele propiciatório. Quando nosso Senhor Jesus se apresenta no Jordão para ser batizado, João Batista como que estende sua mão e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele responde a pergunta mais importante de todo o Velho Testamento. É a pergunta de Isaac para o seu pai. Isaac disse: eu vejo o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 2000 anos depois de Isaac, a pergunta é respondida por João Batista, às margens do Jordão. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então é dito, quando ele entra no Jordão, os céus se lhe abrem. Nosso Senhor Jesus é o homem que traz de volta a face de Deus para o homem. Nós havíamos perdido essa face no Éden. Nosso Senhor Jesus a recuperou para nós. Os céus se lhe abriram. Louvado seja o seu nome. 30 anos de silêncio. E os céus se abrem por quê? Porque agora Deus está dizendo: meu coração agora está satisfeito. Encontrei um homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade, de quem Davi era apenas um tipo pecador, como todos os outros. Mas agora tu és o meu filho amado em quem me comprazo. O verbo encarnado de Deus trouxe de volta a face de Deus para o homem. O Evangelho de Lucas, o céu se abre 3 vezes. À primeira vista parece que são 2, mas são 3. A primeira vez é em Lucas 3, quando o nosso Senhor é batizado. Aí estamos. A segunda é Lucas 9, Monte da Transfiguração. O céu é aberto e o Pai de novo: este é o meu filho, este é o meu eleito. E por último, nos últimos versículos do livro,
É dito que o nosso Senhor Jesus foi ressuscitado e foi elevado aos céus, e então colocado à destra de Deus. 2 vezes os céus se abrem para testificar de quem Ele é, e a última vez o céu se abre finalmente para recebê-lo, por méritos, seus direitos. Os céus se lhe abriram. E então, para concluirmos, amados irmãos, sabe o que nós vemos no livro de Atos? Os céus estavam fechados por todos aqueles milênios, até que veio o Senhor Jesus. Mas então nós vamos ver agora o primeiro mártir da história da igreja, Estevão. Ele está para ser apedrejado. Uma hora terrível da sua história como testemunha do Senhor. Ele vê aqueles membros do Sinédrio rangendo dentes contra ele e tomando em pedras para apedrejá-lo. Mas então o que mais ele vê? E viu os céus abertos. Atos 7:51. Irmão, isso seria fulminante se nosso Senhor Jesus não houvesse preparado esse caminho. Estevão pôde ver o céu aberto e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Se você está lendo um livro num dia de inverno, com a sua lareira acesa, suas pernas esticadas lá no sofá, deleitando-se no seu livro, alguém toca a campainha, alguém que você aguardava, e então você não grita lá do seu banco, à beira do fogo, entra aí, estou lendo meu livro, daqui a pouco a gente conversa. Se essa pessoa é uma pessoa esperada, se essa pessoa é uma pessoa querida, você calça seu chinelo de novo, fecha o livro e vai na porta receber aquela pessoa. Foi isso que nosso Senhor Jesus fez, como registrado em Atos capítulo 7. Estevão disse que viu o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à destra de Deus. O Filho do Homem está se levantando do seu trono para receber o primeiro mártir da longa lista na história da igreja. Estevão viu os céus abertos. Mas há 2 vezes em que os céus se abrem em Atos. A outra vez é no capítulo 10. E no capítulo 10 é Pedro que vai dizer: e eu vi o céu aberto. E ele via aquele lençol que descia do céu por 4 pontas, cheio de animais imundos. Lembra-se? Aquele lençol é uma figura do quê? Da casa de Cornélio, dos gentios, da igreja, para quem Pedro iria pregar o evangelho. Céus abertos em Atos 7 para Estevão, e ele viu Cristo. Céus abertos para Pedro em Atos 10, e ele viu a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor pelo seu varão aprovado. Aquele que tem céus abertos sobre si, nosso Senhor. Trouxe de volta, queridos irmãos, a face de Deus para o homem. Concluindo, quando nós olhamos a encarnação e o batismo, não há como deixarmos de nos lembrar de Isaías 9:6. Sabe o que diz lá? Porque um menino nos nasceu, encarnação, mas um filho se nos deu, batismo. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre a casa de Israel. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Louvado seja o seu nome. Irmãos, não há nada mais glorioso do que contemplarmos essas crises de nosso Senhor Jesus. Que os céus se abram sobre nós, para que nós vejamos o bendito varão de Deus. Quando Pedro começa a pregar no Pentecostes, é a primeira palavra que ele diz: Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus. Que o Senhor abra nossos olhos para contemplá-lo, para que tudo em nós seja transformado de glória em glória na sua própria imagem. Então nossas vidas não serão as mesmas, nossa pregação não será a mesma, nossos relacionamentos não serão os mesmos, nosso serviço não será o mesmo, porque estaremos com os nossos olhos fitos nas mãos de nosso bendito Senhor. Que Ele continue falando aos nossos corações. Vamos orar.
Querido Pai, essa é a nossa oração. Que os nossos olhos sejam abertos, para que vejamos céus abertos. Abre nossos olhos para o significado da majestade pessoal de Teu Filho. Senhor, nos permita ter uma avaliação dele, como é a Tua avaliação. Não permita que ele seja menor para nós. Mostra-nos como ele é grande para Ti. Louvamos Teu nome, Senhor, e nos confiamos uma vez mais às Tuas mãos, para que o Senhor, em Tua bondade, continue falando aos nossos corações. Assim nos confiamos a Ti. Em Teu precioso nome oramos. Amém, Senhor.